Vamos continuar nossa segunda aula sobre democracia. Eu falei na aula passada que a França seria uma monarquia. A França é uma mistura de um semi-presidencialista, tá? Ela não é nem monarquia e nem, é uma mistura de parlamentarismo com presidencialismo, tá certo? Só para fazer uma correção aí, para não ficar falando besteira no curso aqui. Outra questão aqui que nós vamos falar é sobre os estados unitários, estados confederados e estados confederados, para nós chegarmos lá na democracia. Então, a primeira coisa é, o estado unitário ele é centralizado, isso é do ponto de vista da gestão do estado. Então você tem as províncias, você não tem estados autônomos. Nós temos no Brasil uma federação, assim como tem nos Estados Unidos. Cada estado tem uma constituição estadual que rege todo o estado da federação. Então você tem aí a Constituição Federal, a Constituição Estadual, e os municípios possuem as leis orgânicas dos municípios. E o Distrito Federal aqui tem a lei orgânica do Distrito Federal. Você tem estado unitário, estado federado, que eu falei agora, autônomo, e os estados confederados. Nós temos a Suíça, que nós chamamos de Confederação Helvética, que são Estados unidos por tratados internacionais. A Suíça é a mistura de francês com italiano, com um monte de língua lá, entendeu? É um país mais complexo, é uma confederação, tá bom? Mas geralmente nós temos os estados unitários e os estados federados. Esse é o conceito primeiro básico. Então vamos entrar então onde tem o que é democracia? Democracia é um governo do povo para o povo, com a participação do povo, que você aprende a viver a democracia. A democracia não nasceu na Grécia. E porque você tem os países, os povos da antiguidade, Egito, Sumérios, Acádios, onde na região dos hebreus, né? Você tem do Tigre e Eufrates, você tem China, você tem Japão, você tem os países orientais, você tem os países da América Latina aqui, os Incas, Maias e Astecas. Você não tem nenhum modelo de democracia na antiguidade, além da Grécia. A Grécia, os eupátridas decidiam lá na Assembleia, os rumos do governo, os rumos do Estado. É difícil, colocava 5.000 pessoas lá, porque só tinha 10% de eupátridas, né? E aí você tinha o início, o nascimento da democracia, que é a participação do povo nas decisões políticas, para eleição, nos colégios, onde você... Porque a democracia ela é uma forma de sobreviver. Você vai... o pai chega, não, eu que mando de você. Você não manda, você educa seus filhos respeitando-os, entendeu? E conversando e dialogando com eles, buscando o consenso da maioria e a legitimidade de quem tem o poder. E aí você tem uma democracia. Eu estou colocando isso em todos os momentos que nós construímos aí a concepção de democracia. Então, hoje se discute democracia muito no mundo porque as pessoas estão criticando a democracia sem saber o que vem pela frente. Porque você pode ter uma ditadura, você pode ter uma anarquia, do ponto de vista da ausência de Estado, e uma desconstrução, uma guerra civil, né? Por exemplo, do ponto de vista negativo da anarquia, porque a anarquia é a ausência de poder, né? Então você pode ter um Estado totalitário, onde você vai perder os seus direitos. Então por isso nós estamos discutindo esse curso aqui. Tá? Porque quando nós falamos de evolução dos direitos fundamentais, porque os direitos fundamentais foram construídos juntamente com a Revolução Francesa, juntamente com a Revolução Americana. É óbvio que nós temos críticas à democracia. Então, na Grécia, nós vamos encontrar o primeiro exemplo, tá certo, de democracia, sendo feito com 10% da população, já que tinha muito escravo, tinha os estrangeiros, os comerciantes, tinha um monte de classes sociais que não participavam, mas você tem ali o primeiro momento de nascimento de uma democracia. Daqui a pouco a gente continua falando mais sobre democracia.